Boa tarde, estamos aqui começando o primeiro episódio do Zoocast. Nós somos alunas da Universidade Federal de Uberlândia, cursamos zootecnia e estamos aqui com a nossa convidada Tainá, zootecnista, atua na Cargill, no grupo Epigem, e ela vai contar um pouco para nós de como que foi a sua trajetória até aqui. Eu quero agradecer vocês da turma de zootecnia, senti muito honrada em poder participar com vocês desse podcast. Na faculdade que eu formei, né? Que eu fiquei aqui, eu tenho muito orgulho de ter formado aqui. E agradecer a turma 26ª de zootecnia. Você é da? Sou da terceira. Gente, teve muita turma aí depois dela, hein? Isso. Um tempinho bom. Teve. Então, Tainá, conta pra gente como que foi a sua saída da faculdade, se você já arrumou um emprego de começo, se não. E falando um pouquinho do projeto, é um projeto para levar a zootecnia para a comunidade. O que de fato é a zootecnia, o que a zootecnia estuda, qual que é o papel fundamental do zootecnista dentro do mercado de trabalho. E a Tainá vai falar para nós um pouquinho sobre isso. Então, eu formei, né, em 2017. Aí eu fui fazer o estágio, né, o estágio curricular, em Mineiros, em Goiás. Então, é bem longe. E, assim, a zootecnia, ela atua em vários setores, várias áreas. Ela é bem ampla. É coisa que o povo acha que não, né? É. Muita gente escuta o quê? Zoológico, É veterinário. tudo, É igual menos o que de veterinária. fato. Isso. E aí eu comecei, né? E eu fiquei procurando emprego 6 meses. Aí eu voltei de Mineiros, apresentei meu estágio e fiquei procurando um emprego, distribuí currículo para tudo quanto é lugar. Mesmo, nem pensava. E Em aí qual área? Em todas as áreas, realmente. Tudo que aparecia, a gente distribuía currículo. E aí, depois de 6 meses, eu fui convidada para participar de uma entrevista. Na verdade, 2 entrevistas no mesmo dia. E aí eu fui, o pessoal da genética, que eu trabalhei na primeira empresa, na Genix, veio, o meu supervisor de BH veio, fez a entrevista, e aí deu certo, eu fui chamada, e aí logo à noite me ligaram da escola. Lá em Araguari tem um curso técnico, e tem curso técnico de zootecnia. Isso, lá na Educare, né? Isso. Aí me chamou também e falou se eu ainda tinha interesse em poder dar aula. Nunca que eu imaginei que eu daria aula. Nossa Senhora. E você deu aula por quanto tempo? Eu dei aula uns 5 anos. Nossa, bastante tempo. Jesus. 4, 5 anos, por aí. E lá, assim, o curso técnico é totalmente diferente daqui, né? Porque aqui é 5 anos. Lá é 1 ano e meio. Então, tudo lá é muito superficial, que é curso técnico, eles viam muito por cima, não dava para ver muita coisa. Então, basicamente nutrição, melhoramento. Aqui vocês têm melhoramento 1, 2. Isso. É 1 e 2. 1 e 2, Isso. nutrição também, né? Nutrição, forragem também. Forragem cultura 1, a 2. E lá não, lá era bem básico mesmo, é o curso técnico que tinha que ser. A gente fala assim, o povo fala forragem e tal. Pra que tem que estudar isso? Mas é porque a zootecnia vai muito além de tratar de gado. Só de vaca, de corte, leite. O zootecnista pode atuar, se especializar até numa empresa de agronomia, né? Pode, por causa da forragem e tal. Tem muitas matérias, fertilidade do solo e amplas matérias que a zootecnia tem. Puxando pra que agronomia. Puxando pra agronomia. Então, tem muita área mesmo. E você deu aula em Araguari. Então, mas... Aí eu dei aula, assim, a gente pega, porque eu fui a última professora a ser contratada. Então, as áreas que eu queria pegar, não tinha mais. Entendi. Então, era que sobrou. Você teve que fazer algum curso pra dar aula? Não, já foi lá era curso técnico. direto. Mas eu fazia pós. Eu fazia pós em agronegócio. E aí, eu peguei aulas de avicultura, de suinocultura, de caprinocultura e ovinocultura. E sociologia e extensão rural. Nossa. Também. Nossa Senhora, então veio um bucho assim, que você mas teve assim, que aprender a... Quando a gente quer, eu precisava entrar no mercado, então tinha que ser o que tinha lá. E a partir daí que eu fui entrando, as portas foram abrindo, né? Entendi. Aí você ficou dando aula 5 anos e depois você entrou na Epigem, ou não? Não. Eu comecei junto, né? Eu estava na Genix, eu era representante direta. Então você ficou atuando nas duas? E eu ainda trabalhava no leilão. Eu também trabalho em leilão até hoje. Eita, nós. Eu trabalhava no leilão na parte de escritório, né? Fazia as vendas.
que acontecia na hora do leilão. Hoje eles estão me treinando para ser pisteira. Porque a gente já tem um conhecimento, já conhece as pessoas, para ver se dá certo, né? E aí eu comecei na área de genética em 2018, né? No meio do ano. Em 2018 eu fui para a Gênix, aí passou um ano, eu fiquei em 2018 na Gênix e na aula, na Educare. Passou um ano, me contrataram para uma empresa de nutrição, a Top Nutri. Porque assim, a gente quando pega a representação, a gente pode pegar várias pastas, né? Uma vai complementando a outra. Então aí o pessoal, a gente conversou e eu fui para Top Nutri. Aí eu fiquei na Top Nutri, na Gênix, no leilão e na Educare. Meu Deus! E como você ficou quanto tempo? Aí a gente tinha que fazer o tempo da... Quanto tempo você ficou na Top Nutri? Na Top Nutri eu fiquei... Ixi, peraí. Será que foi 2023? Ai, a gente tá em 2025? E na área de melhoramento, que você era na Gênix, né? Era na Gênix. Você fazia basicamente o quê? Eu vendia sêmen. Vendia sêmen bovino. Isso, eu vendia sêmen. Aí, depois que eu fiquei nesses empregos, eu tive uma proposta. Eu saí da Top Nutri e tive uma proposta na BS. Foi quando eu fui pra BS. Só que lá na BS tinha que ser só lá. Eu não podia pegar outras pastas. Aí eu fui pra lá e logo depois eu tive a proposta na Epigem. Foi quando eu entrei na Epigem. Hoje eu sou assistente. É a empresa que você atua hoje. Hoje eu sou assistente técnica comercial. Inclusive, trabalho com as pessoas que eu formei. Né? Pois é. Que é o Weisler, a Gabriela, o Guilherme. Então, todo mundo. A Gabriela até veio dar uma palestra pra gente um tempo atrás. Eu trabalho com a Gabriela no EdFit, na parte do EdFit, e o Weisler na parte da Nutron. Entendi. Né? E falando um pouquinho da genética lá, para vocês terem noção, ela saiu e foi vender sêmen de animal para fazer inseminação, né? Isso, sêmen bovino. Conta um pouquinho para nós como que foi, como que entra nessa área, como que é, porque ultimamente os pecuaristas não gostam muito de investir na inseminação, preferem a monta natural, né? Como que era difícil para você vender ou não? Então, antigamente era muito mais difícil, todo mundo falava, né? Quando eu entrei, foi um pouco mais fácil do que antes, mas hoje em dia é muito mais fácil. Né? Hoje em dia as pessoas não estão querendo muito touro. E hoje o sêmen é a coisa mais barata da fazenda. Ah, entendi. É a coisa mais barata. Né? Então, assim, muita gente não sabe, mas E eu também, assim, a gente tem uma base muito boa daqui, né? Karina, que deu pra gente. Não sei se ela ainda dá, mas a gente ainda não chegou no melhoramento. Então, ela, assim, todos os professores são muito profissionais, são muito inteligentes e ensinam muito. Então, a gente sai com uma base muito boa daquilo. E aí, eu tive que bater, no começo, né? Bater de porteira. E pedindo, e me apresentando, falando da minha empresa, do meu catálogo, dos meus touros. E a gente vai aprendendo, e nada mais melhor que a prática, né? Foi a primeira vez que você teve contato assim? Tem que ir na fazenda, tem que vender? Então foi a primeira vez. Foi difícil pra você como mulher? Como mulher, né? Você recebeu não? Fechou a até hoje a gente recebe cara. Não. É muito normal. Mas assim, no começo o pessoal me recebeu muito bem. Por mais que não comprava de primeira, mas recebeu uma recepção boa, né? Mas você ia sozinha? Eu ia sozinha. Assim, no começo, as primeiras visitas, como era longe, talvez, aí meu pai ia comigo, mas eu ia sozinha. Até o pai entrou na rodada. Eles são muito protetor, né? Tinha muito receio, muito medo da gente pegar carro sozinha. Nossa senhora, eu entendo. Mas aí ele ficava dentro do carro mesmo, não descia. Só ia. Pelo menos fazer companhia, né? E então, uma das áreas da zootecnia que dá para incluir, você tem noção, nunca imaginou venda de sêmen bovino. E aí depois você entrou, o seu TCC foi em nutrição ou não? Não, né? Não. E aí logo depois você já entrou em empresa de nutrição. Na Top Nutri, isso, que eu também era vendedora. Era vendedora de sal, ração, concentrado, tudo. E aí você especializou em confinamento, essa parte? Não, tinha um leque, né? Entendi. Tanto a pasto quanto confinamento. O foco era pasto lá. Tá. E aí eu comecei na Top Nutri, aí querendo ou não, as empresas, os clientes que eu atendia de melhoramento também ajudavam um pouco, né?
porque comprava ou indicava. Indicação, né? Então isso era bom. Entendi. E falando um pouco da área de avicultura, suinocultura, que quase ninguém acha que não existe isso na zootecnia, né? O que você fala pra gente a importância do zootecnista por trás dessas áreas? Na produção, né? Lógico. Toda produção é importante. Tem independente independente de qualquer área. Isso. Por mais, assim, que não era o meu foco, essas áreas, porém, a gente tava ali para ensinar. Tem que se desdobrar para aprender a ensinar, né? É aí que a gente fala, assim, quando a gente quer, a gente consegue. Independente de qualquer coisa. Tem que procurar, né? Uhum. E falando um pouco da zootecnia, tem muitas áreas, é um leque, né, gente? Tem piscicultura, ranicultura, avicultura, que tudo precisa de um profissional especializado por trás para estar fazendo a nutrição, uma ração balanceada, uma dieta. Eu tenho uma curiosidade que aqui na faculdade todo mundo fala, e eu queria saber se é assim na vida profissional, em questão do zootecnista e do médico veterinário andar junto. Tem rixa? Porque aqui na faculdade... Tem muito. Não. Tem um pouco. Não. É um parceiro do outro, né? Muita gente acha que... É uma competição. É uma Você só na competição. graduação mesmo que fica com essa bobeira. Mas no muita campo gente de fora acha né? também. Assim, a gente fala, tem lugar para todo mundo no mercado. Entendeu? Então, não tem. Um ajuda o outro. E outra coisa, a gente também encontra, às vezes, em fazenda, mas eventos, essas coisas. Não é uma rixa. A gente, pelo menos eu não vejo como uma rixa. Não, mas aqui ele já teve. Quando você estava na graduação, já deve ter escutado isso. Que o zootecnista veio para tirar a área da veterinária, que a veterinária que faz a área da nutrição e tudo. E cada profissional tem a sua área para atuar, né? Não tem, mas aqui tem muito disso, dessa rixa ainda, mas eu acho que no campo a gente trabalha todo mundo junto. E os dois precisam do outro, precisa, né? Então acho que isso aí é mais rixa de graduação mesmo, que tem mais alguma pergunta? E uma dificuldade que você teve durante a graduação, tipo, tô fazendo a graduação, tenho risco de não achar serviço, tipo, passou isso na sua cabeça? Né? Assim, pode falar. Não, é isso mesmo, tipo, teve alguma dificuldade? Nossa, não vou conseguir serviço, meu Deus, o que eu vou fazer quando acabar aqui? Você teve apoio dos seus pais? Como é que foi? Então, eu tive total apoio dos meus pais, igual eu tava contando, até no começo, ele ia comigo, né? Uhum. Se deixasse, ele ia até hoje. Eles são super protetores, mas assim, a gente tem muito medo, lógico. Tem. Acho que é a coisa mais normal. E você sai falando assim, gente, eu não sei nada, né? E claro que você vai aprender na prática, que você vai aprender na hora que você sair. Eu aprendi muito aqui na faculdade e aprendi muito também fora. Na prática. Né? Na prática. Mas assim, medo a gente tem demais. Tanto é que a gente vai mandando... Eu não tive essa de querer só em uma área, não. Eu fui mandando meu currículo pra tudo. Você foi aberto em qualquer... O que tivesse. O que tivesse. Porque ainda mais quando a gente sai, não tem muita opção, né? De escolher o que vai fazer. Então, o que vir... É o que cai no seu colo, né? Que cai não, no assim, seu colo. Oportunidade tem. Tem qual que foi muitas seu diferencial pra essas duas propostas que você teve no início, de querer, tipo, te aceitar? Não, assim, eu falo que foi Deus foi mesmo. Deus mesmo, foi só Deus e sorte. Eu rezo muito, eu peço muito pra Deus iluminar meus caminhos. Uhum. E eu não tive... ninguém me indicou nos primeiros pra estar ali onde eu tava. Ninguém falou, eu conheço a Tainá, contrata. Não. Não teve um padrinho, né? Não, foi Deus mesmo que abriu essa porta pra mim. E graças a Deus deu certo. Você pode falar um pouquinho do seu trabalho agora, que você faz, do seu dia a dia, da sua rotina? Então, hoje eu trabalho para a Epigen, né? Eu sou assistente técnica comercial. Hoje a gente já conhece alguns produtores, né? A gente faz a visita. Eu tô nova também na empresa, a gente apresenta. Conhece o jeito, o produtor, conhece com que ele trabalha. A gente pergunta a finalidade, com o que ele deseja. A gente faz um planejamento para ele. A gente vê onde tem um gargalo para a gente poder ajudar ele, para a gente poder entrar. Mostra alguns trabalhos nossos, mostra algum serviço. E aí a gente faz um planejamento para ele, uma proposta. E aí ele já conhece muito a empresa também, né? É uma empresa renomeada, que muita gente conhece, né? Então, normalmente também amigo indica. E aí, nada melhor indicação que
gente por fora, né? Não a gente. E aí a gente vai, presta o serviço e dá acompanhamento. Então a gente tem o pré-venda, a venda e a pós-venda. Entendi. Sempre do lado do produtor. E isso é tanto na parte da Nutron quanto na parte da White Feed. O White Feed é uma dieta pronta, né? Que eu trabalho com a Gabriela. E aí a gente também faz isso com o produtor. Entendi. Então, a Cargill, a Nutron é uma filial da Cargill, é isso? Não, a Epigen... A Epigen. A Epigen é uma... A Cargill contrata o serviço? Não, a Epigen, ela é uma franquia da Cargill. Ah, tá. Da Nutron. Entendi. Da Nutron. Entendi. Entendeu? Tem muita gente que tem essa dúvida, né? A gente tinha A essa gente dúvida. tinha como que Epigen, funciona. Assim, nós vendemos direto, mas Epigen é uma franquia. Uma franquia. Isso. Aqui na região, pega o Pontal também, só que só na área de corte. Leite a gente não mexe. Ah, entendi. E aí vocês... As áreas aqui em volta, né? Isso. As fazendas aqui em volta, ou vocês vão pra fora, pra longe de casa, demora, fica um tempo fora ou Então, não? eu tô ficando mais pro lado aqui, né? Tô fazendo mais a região perto de Araguari e Araguari. Aí a gente tem o Matheus também, que trabalha na Epigen, ele faz mais pra lá. O Weisler também viaja. Entendi. Não tem mais alguma pergunta, curiosidade que a gente queira... Você teve alguma influência para fazer zootecnia ou não? Não, nenhuma. Só pesquisei na internet e fui. Foi igual eu. Só te deu na cabeça de pesquisar lá e cursar. Na sua família não tem não tem nenhum ninguém da área produtor, de não tem ninguém da área. Nossa, Não. Gente, você foi... Deu na cabeça e foi. Aham. E deu certo, E né? deu certo, graças a Deus. Que bom. E no começo você não ficou assim, ai... O que é isso? Que todo mundo tem essa dúvida no começo. Não, O que fica, né? Mas aí depois você vai ter dentro nas do aulas. curso a gente vai ter no norte. entendendo. Isso é mesmo. Que é difícil até a gente explicar o que é, né? Porque tem muitas áreas, literalmente. É área de frigorífico que você consegue atuar. Muita área mesmo e Até não a tem gente, quando né, a gente fica tá básica, fechado, tipo assim. E você ainda enfrenta muito desafio? Enfrenta, Tipo, na empresa? Não, assim, desafio todo dia, né? A gente tem que bater meta, a gente tem que bater meta. E se não bate? Não, a gente tem que bater, não, Não pode tem- nem pensar em não bater. Não tem não que bater. Esse é o mercado, né? Se a gente não bate, tem outras pessoas que... toma Vai seu lá. lugar. Tem que ser destaque, né? Isso. E graças a Deus, a Epigen tá fazendo um ótimo trabalho aqui na região, sabe? Tendo muita procura, né? E acompanha o cliente Deus que vende até quando... Antes de vender, Antes de até vender, depois. pra ver se deu resultado, tudo. Isso, tudo. Porque o nosso foco da Epigen não é só vender, né? A gente quer permanecer com eles. Consultoria em si, né? A gente dá consultoria, tudo. A gente é um técnico mesmo lá na fazenda. E a Epigen é desde formar o pasto até um confinamento ou é só voltado para mais essa área de nutrição? Não, de desde sal, formar o pasto. Desde Aham. formar o pasto Aham. até... Então, é uma Engloba área... tudo. Engloba tudo mesmo, né? Uhum. Não focou só na nutrição do confinamento, de Não, sal, não. de concentrado, essas coisas, né? Entendi. E você acha que tem muita diferença da dieta natural? Tipo, só a pasto? Mas hoje tem muita procura de fazer dieta formulada? Tem. Tem, né? Os confinamentos maiores Mais são dietas, prático. né? O custo diminui muito. É Aí você menor. compra insumo. Então, tudo isso. Do que deixar Hoje é só- basicamente isso. Ninguém usa ração pronta. Entendeu? Uhum. Aí nós temos a Wet Feed, que é uma dieta pronta, porém é para ajudar outros recursos, tipo mão de obra. Basicamente ajuda mais a mão de obra. Entendi. E você tem um pouquinho a falar sobre as áreas que você deu aula pra gente? Curiosidade? Pro Não, público? assim, basicamente, é o básico mesmo, sabe? A gente vê raças, a gente vê cruzamentos, a gente vê cruzamentos na avicultura, né? Instalações. Então, é bem o básico mesmo. Eu falo que fica a parte, principalmente em granjas, suíno, de avicultura, a parte chata para o zootecnista, que é, sei lá, que
olhar o coxo se tá limpo, que é ver a instalação se tá certa, se é... né? Água limpa. É, o básico tudo, do básico. tudo. Mas ficou... isso você vai fazendo dia a dia, né? Você nem vê que é chato mais, porque você tem que... Acostuma, né? É uma coisa de rotina. Rotina. Então é isso, né, gente? Você tem uma palavra de motivação pra quem tá cursando, pra quem tá saindo, principalmente pra mulher, que é difícil nesse meio? Eu tenho, assim, nunca desistir, né? Se vocês querem estar nesse ramo, se vocês querem ser zootecnista, é nunca desistir. Quando eu saí da faculdade, eu estava muito doente, então eu achava que eu não ia dar conta. Mas, assim, tem que persistir, tem que... e nunca estuda é demais, sabe? Então, isso é bem importante, vocês aproveitarem o máximo dos professores de vocês, porque eles têm muito para oferecer. Buscar estágio, buscar coisas além do curso. Além da faculdade. Uhum. E é isso, não desistir e perseverar. E durante a sua graduação, desculpa, você fazia muito estágio, era um aluno exemplar, era... A gente, toda hora que chega alguém, eu falo, gente, será que ela estudou muito pra chegar onde ela tá, meu Deus? É porque a gente acha que o profissional perfeito é o que estudou muito na faculdade, né? O que fez tudo. Mas eu acho que é o que mais teve prática, né? Tipo, não, assim, eu não sou a ideal pra falar, né? Inclusive, os professores sabem, eu ficava no fundão. Inclusive, não era só eu. Todas as pessoas hoje eram fundão. Que trabalha com você. E todo mundo trabalhou... pode continuar. Eu ia perguntar se todo mundo que fez a graduação com você também tá exercendo na área. Não. A gente não encontra muita gente, né? Porque cada um vai pra um lado. Mas aí eu não sei te falar se... Mas assim, a gente convive com algumas pessoas, a gente vê, mas a maioria não. Entendi. Não, mas e o que te motiva todos os dias continuar nessa área? Ver que o produtor tá satisfeito. É muito gratificante, sabe? Você fazer uma proposta para ele, você planejar e ele esperar uma coisa e vir mais. E já passou na sua cabeça, tipo assim, vou desistir, porque nunca passou? Você se encontrou nessa área mesmo? Hoje tudo que eu tenho, né, primeiramente é a Deus, mas é a zootecnia. Que já me quis mudar pra veterinária? Não, nunca nem passou na minha cabeça. As pessoas falavam, faz o curso. Nunca me passou. Ou então fazer zootecnia e depois fazer uma veterinária, né? Você pode fazer os dois. E desde quando você saiu mesmo, que demorou até, assim, 6 meses, metade de um ano pra você conseguir um emprego, né? Nessa área não bateu, não, arrependimento? Não, nenhuma. Meu Deus, não, nenhuma. Eu falo que quando a gente quer, não tem como. Pode falar o que for, que a gente continua firme naquilo ali e não quer, né? Desistir. E, Tainá, assim, você foi pra um leque de opções, né? Você foi dar aula e tudo. E teve alguma outra proposta em alguma área, outra área da zootecnia pra você? Ou foi só essa? Tipo, não. Gestão de pessoas, extensão. Teve alguma outra área? Só suíno, avicultura e essas básicas? Não, só essas. Pra gerenciar fazendas? Não, né? Não. Porque também tem essa parte, né? Tem que as fazendas contratam um profissional, um zootecnista para gestão de pessoas, para gerir a fazenda. Isso. Tem muita área mesmo, gente. Então, o básico aqui que a gente quis falar é o que é a zootecnia, levar o que é a zootecnia para a comunidade, explicar um pouquinho do que foi, né? Do que é a zootecnia. No que pode atuar. No que pode atuar. E esse foi só o primeiro episódio, vai vir outros. E tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Não, hoje a gente encerra aqui. É só isso mesmo. Então, muito obrigada pela sua presença, Tainá. A gente agradece por você ter disponibilizado um tempo, por ter vindo aqui, participado do podcast. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada novamente pelo convite, tá? Foi ótimo estar com vocês. Eu desejo todo sucesso e o que vocês precisarem pode contar com a gente. Muito também obrigada. A gente tem o Instagram, que é zo_pelo mundo. E o seu, Tainá? Quer falar? Segue lá, gente. É Tainá Carrige. Pode dar uma vasculhada? Você posta muita coisa? Eu posto algumas coisas. É bom. É legal, gente. Fica querendo acompanhar, né? A vida. Eu amo acompanhar. Então, gente, encerra aqui o primeiro episódio de Zoocast. Fiquem ligados que a gente vai estar sempre postando mais. E o próximo é voltado para a área de leite. Bovinocultura de leite, certinho? Muito obrigada. Segue a gente e até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.